Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nesta manhã, mais uma manhã que nos achegamos na casa de Deus, na presença do nosso Deus. E quão bom é saber que a palavra de Deus diz que quando nós nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós também. Amém? Melhor ainda saber, ou tão bom saber, que na presença do Senhor a plenitude de alegria, que é o que a palavra de Deus também nos garante. Amém? Então, é regozijante estar na casa de Deus e saber que alguma coisa vai acontecer quando nós estamos com expectativas no nosso coração. Amém? Ontem foi Dia Internacional das Mulheres, né? E muito mais do que cumprimentar cada uma das varoas, das mulheres dessa igreja, né? Que são o peso, né? O núcleo duro dessa igreja são as mulheres, né? Em qualquer reunião, e até mesmo que seja numa faxina, estão sempre as mulheres, seja na espiritual, seja nas braçais, tudo as mulheres estão levando de sobra, né, em relação aos homens. Então, nessa manhã, muito mais do que cumprimentar as mulheres dessa igreja, eu gostaria de render graças a Deus por vocês, varoas, pela importância que vocês têm para esta igreja, tanto na condição espiritual de Maria, quanto na condição de obreira Marta. Render graças a Deus pela importância de vocês para o reino de Deus. Render graças a Deus pela vida de vocês, pela edificação dos lares aqui representados, como mulheres edificadoras que vocês são. E a importância também de vocês na vida de seus esposos, porque vocês não são apenas pescoços dos seus esposos, mas vocês são pescoços que erguem o cabeça, que são os seus maridos. Então, muito mais do que cumprimentar as mulheres da igreja nessa manhã, eu gostaria de render graças a Deus, mas eu também gostaria de oferecer um docinho cristalizado espiritual. E aí, como eu sabia que o Jarbas ia estar aqui, e alguns outros homens também, é claro que esse docinho cristalizado espiritual não é só para as mulheres, para toda a igreja, né? Porque nós não podemos fazer acepção de pessoas, né? Um docinho que é cristalizado e espiritual. 3 coisas boas num só presente nessa manhã. 3 coisas boas num só presente. E por que são boas? Bem, o doce, eu não quero aqui ministrar, mas sim devo render honra a quem merece honra, né? O doce é um alimento rico em açúcar, com alto teor glicêmico, e a glicose, ela é um dos principais produtores de serotonina em nosso organismo. Conhecido como o hormônio da felicidade, a serotonina, ela tem como uma de suas funções regular o nosso humor. E eu disse que esse presente, esse doce, né, ele é cristalizado. E a cristalização é um processo utilizado para a conservação do alimento, para a conservação daquilo que está no interior desse doce, ou de uma fruta cristalizada, da fruta cristalizada, a conservação desse alimento. Mas eu também disse que esse doce, ele é espiritual, porque nós somos seres espirituais e não carnais, graças a Deus. Amém? Eu tenho um amém da igreja? Amém? Vocês entenderam? Eu estou chamando vocês de uma igreja espiritual, a igreja que oferece as primícias para o Senhor. Dá para entender? E o que seria esse presente que reúne essas 3 qualidades, essas 3 virtudes? Doce, porque traz alegria, né, ao coração de Deus.
e dos irmãos. Cristalizado porque conserva a essência de Deus em seu coração. E espiritual porque tem a unção de Deus. Que presente seria esse que reúne essas três qualidades, essas três virtudes? Alguém saberia me dizer? Não, desce um pouquinho o nível, irmã. Não é Jesus, não. Desce bem o nível, desce bem o nível. Nós vamos falar de Jesus. Mas eu estou falando de uma coisa que vai se materializar diante de vocês nessa manhã. O que seria? Um presente que reúne essas três qualidades. Doce, porque traz alegria ao coração de Deus e dos irmãos. Cristalizado, porque conserva a essência de Deus em seu coração. E espiritual, porque tem a unção de Deus. Qual seria esse presente? Então eu quero convidar, né, a minha esposa. Eu quero convidar a minha esposa, a pastora Daniela, o meu docinho cristalizado, espiritual, para subir nesse altar e poder ministrar a palavra de Deus aos nossos corações, para trazer uma mensagem totalmente coerente com aquilo que nós estamos pregando. Coerente, né? Que é a intimidade com Deus. Amém? Então, seja abençoado. Dá um telefone aqui. Eu sou isso mesmo, Jesus, obrigada. Que a cada ano eu possa ser um doce melhor, né? Amém. Vamos ficar de pé? Já vai abrindo a palavra em Lucas 5, versículo 16. Versículo 16. Lucas 5, 16. Essa palavra tem muito a ver com o que a irmã Cristina falou aqui em cima, né? Achegai-vos, que ele quer intimidade, né? E a palavra nessa manhã vai ser sobre intimidade. Amém? Todos acharam? Amém. Lucas 5,16 fala: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Amém? Fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, obrigada, meu Pai, por essa oportunidade de estar aqui na Tua casa, no Teu altar, Senhor, para ministrar a Tua palavra, Senhor. Que não seja eu, Senhor, mas que seja a Tua boca neste lugar, que eu seja apenas instrumento, Senhor, daquilo que o Senhor me revelou através desta palavra. Que os corações estejam como terreno fértil, ao chegar a semente, que possam dar o bom fruto no tempo certo, Senhor. E é o que eu te peço, que não haja impedimentos no nosso meio. E tudo aquilo que vier a se levantar para roubar a atenção, que não tenha poder neste lugar. Somente o Teu Espírito Santo, Senhor, é bem-vindo na Tua casa. E é o que a igreja clama e pede em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Pode sentar. Essa palavra o Senhor já tinha me dado há um bom tempo. E aí, quando o meu esposo, a gente estava conversando, eu falei assim, essa palavra não é de quarta, porque não que quarta não seja um dia que mereça, mas é uma palavra que se estende mais do que o tempo que a gente tem na quarta. E o Senhor falou exatamente comigo a respeito desse versículo, porque quando vocês leram, ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Isso aconteceu depois que Jesus curou um leproso. E houve testemunhas
E as pessoas seguiam Jesus para serem curadas, né? Havia multidão atrás de Jesus. E ele precisava de um tempo para estar com ele, com o Pai. Ele não tinha um quarto que ele podia fechar a porta para poder falar, agora eu vou falar com Jesus, com meu Pai. Não, ele foi exatamente o que ele precisava se retirar para poder falar com o Pai. E na verdade, Jesus geralmente ele ia para um monte. Por que um monte? Porque é o lugar que ele estava sozinho. É o lugar que ele não tinha ninguém, não ouvia discípulos falando, não ouvia a multidão gritando, murmurando, ninguém falando nada. Era o momento que ele estava, ele com o Pai dele. E se você for olhar no Velho Testamento, você vai ver alguns momentos que Deus falava com os seus também no monte. Você via Moisés, quando foi para o monte, porque ele viu uma sarça que não se queimava, ele estava apacentando o rebanho do seu sogro, e aquilo chamou a atenção dele, porque aquela sarça não pegava fogo. E ele foi lá, e quando ele chegou lá, propositalmente, claro, porque Deus nunca faz nada sem propósito, quando ele chegou lá no monte, o que aconteceu? Deus se revelou a ele. E falou assim, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Além disso, se você for continuar lendo Êxodo, você vai ver que há onde Deus designou Moisés para libertar o povo dele da escravidão. E aconteceu num monte. Outro momento foi quando Moisés subiu ao monte de Sinai para falar com o Senhor. Em Êxodo 24 fala, então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para o ensinares. Ou seja, Deus também falou com Moisés sobre as tábuas da lei que foram os 10 mandamentos que até hoje conseguem transformar vidas. Amém? Outro momento também. Abraão subiu ao monte para ter um particular com Deus. Acrescentou Deus, Gênesis 22. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem ama, e vai-te à terra de Moriá, oferece ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. E olha só, Deus chamou Abraão de amigo, mas foi num monte que foi a maior prova de Abraão. E voltando para Jesus, em Lucas 22, 41 fala, ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, e saindo foi como de costume para o monte das oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Jesus era 100% homem, mas 100% Deus, e ainda assim ele não abria mão de estar a sós com o Pai. E Salmo 24:3 fala, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Significa que só consegue subir ao monte quem é limpo de coração e tem as mãos limpas. O monte é muito mais do que você imagina. O monte não é só uma montanha que você sobe e você fala com Deus. Porque tem gente que sobe no monte e nada acontece. O monte no Velho Testamento, quando você vai olhar os versículos, você vai associar que o monte era o santo lugar. Era o lugar que a terra tocava o céu. Era um lugar santo. É o lugar que as pessoas iam para o monte para falar com Deus, com o Pai. Aí você vai falar assim, poxa, mas Deus só fala no monte? Mateus 7:8. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, abre-se-lhes-á. Se você vai a esse encontro com a pureza do seu coração e as mãos limpas, você vai encontrar ele em qualquer lugar. E na igreja, Deus não só se manifesta no monte, como eu havia falado, mas ele se manifesta no lugar que mais se aproxima do céu. Moisés olhava para o alto, Abraão olhava para o alto, Jesus olhava para o alto. Em Atos 1 fala o seguinte, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto no céu, virá de modo como viste subir. Quando Jesus subiu,
Ele enviou o Consolador. Ele enviou o Consolador. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O que Deus está ensinando, igreja? Que o nosso olhar não é mais vertical. O nosso olhar é horizontal. O Espírito Santo mora dentro de você. Mas Deus pode falar no monte? Pode falar no monte, em qualquer lugar. O Espírito Santo está no nosso meio. A gente não pode ficar, às vezes, só restrito que Deus só fala no monte. Porque tem muita gente que acha isso. Esquecendo que o Consolador está entre vós. O Consolador está no nosso meio. Por que ele falou? Por que ainda estás olhando para cima? Eis que habita em vós o Espírito Santo de Deus. E aí eu te falo que o seu coração é o único lugar que pode tocar o céu. Aleluia. O monte simbolizava o templo. E onde está o templo hoje, igreja? No nosso coração. No nosso coração. No nosso coração, você carrega ele para ter intimidade. É o lugar que você se despe, dá tudo o teu eu para estar diante do Pai. Ele está aqui. Essa passagem que você vai guardar no teu coração nessa manhã. Todas você tem que guardar. Mas em Mateus 6 fala, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, traz ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Pode ser um monte, pode ser a igreja, pode ser até o banheiro da tua casa, pode ser a cozinha, pode ser no altar. Quando Deus fala em secreto, quando Deus fala, entra no teu quarto, fecha a porta. É para você fazer o seguinte: Senhor, é eu e o Senhor neste lugar. Eu não quero ouvir outra voz além da tua. Eu não quero ouvir murmurinhos. Eu não quero ouvir reclamação. Eu não quero ver gente resmungando. Eu não quero ver nada que possa tirar a tua atenção. É eu e o Senhor. Deus está pedindo intimidade. Entra no teu quarto e fecha a porta, igreja. Entra no teu quarto e fecha a porta, porque Ele quer falar. E quando você consegue carregar o céu para o teu coração, Jesus começa a falar na tua vida. Jesus começa a mover na tua vida dentro do quarto, em secreto, no particular. Porque Deus só fala no particular. Aí você resolve buscar os seus irmãos. É bom compartilhar a dor com o irmão. Né ou não é, irmão? Mas o irmão não vai trazer a tua resposta, sabe por quê? Porque às vezes o vazio que muitos carregam não entendeu que é o tamanho do nosso Deus. Às vezes você busca tanto o irmão e você não percebeu que Deus quer te dar a resposta no particular. Tem coisas que Deus só vai falar com você. Tem coisas que Deus não vai falar com o teu irmão que é do Senhor também. Cada um de nós, Deus vai falar no particular. Tem coisas que Deus vai falar para mim que não vai falar para o meu marido. Porque eu preciso ouvir no particular o que Deus tem para a minha vida. Aquilo que Deus precisa me ajustar não é a mesma coisa que Deus precisa ajustar nele. Então eu vou dar um recado do céu, porque foi esse o recado que Deus me deu. Para de buscar outras fontes que não seja o teu Deus. Só Deus te dá a resposta. Só Deus te dá a resposta. Você pode ouvir uma promessa, vai te acalentar o teu coração, mas saiba que a resposta final, saiba que a conclusão do teu problema, saiba que a única solução não vem
E é isso que o Senhor tem falado comigo. Tem dia que a gente chora, tem dia que o negócio se estende. E você chora com o teu irmão. E o teu irmão vem com uma palavra de ânimo. Mas você ainda chega em casa e continua chorando. Porque Deus quer falar só com você. E tem gente que não entendeu que tem que ir para o quarto, que tem que ir para o particular, que tem que estar pronto para ouvir. Deus precisava ouvir o seu Pai. As decisões que são tomadas, que a gente vê ao nosso redor, que são tomadas, que você vê que, nossa, mas essa pessoa agiu desse jeito, nossa, mas não testificou no teu coração, são decisões tomadas fora do quarto. Agora eu te pergunto, tem coisas que ele vai se revelar somente a você. O quarto é o lugar da sua intimidade, certo? É o lugar que você se despe. É o lugar que você não tem ninguém ali, é só você. E Deus quer exatamente esse lugar. É o lugar que você remove, retira o teu sorriso amarelo, que você tem que ligar o botão e falar que está tudo bem. E chegar para Deus e falar assim, Senhor, minha alma está gemendo. É nesse quarto. Só que você vai falar assim, por que Deus quer que eu vá para o quarto se Ele já sabe o que eu quero, se Ele já sabe como eu sou? E Salmo fala, 139, ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda. Por que Deus te quer no quarto se Ele conhece tudo a teu respeito? Em uma conversa entre Jesus e Pedro, você até citou aqui, Jesus falou, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. E João 21:15 fala, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão, Simão, filho de João, ama-me mais do que os outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe o Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta minhas ovelhas. E você sabe a história. Após negar 2 vezes Jesus, chegou ainda a última negação, que ele falou assim, jurando e praguejando, não conheço este homem. E o que aconteceu? O galo cantou. Exatamente como Jesus havia predito. Mateus 26:75 fala o seguinte, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, e saindo dali, chorou amargamente. Após Jesus ter sido constatado que estava morto, o centurião pegou o corpo de Jesus, levou para o túmulo, e depois no dia seguinte, 3 mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, chegaram lá e a porta estava aberta, a pedra foi removida. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizei. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Veja o lugar onde eu tinha posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. O único nome que foi citado foi Pedro. Aleluia! Deus deu uma prova a Pedro, aos nossos olhos, igreja. Pedro foi o quê? Foi reprovado?
Foi reprovado? Ele não foi reprovado. Porque a prova terminou quando o galo cantou. E a Bíblia fala que ele chorou amargamente. E a melhor nota que Deus pode esperar da tua vida é quando você se arrepende. O arrependimento de Pedro é o que Deus queria. Deus não estava preocupado se Pedro ia se justificar. Porque é Deus, porque Deus não se preocupa com o que você fala. Deus se preocupa com o teu coração. A nota que Deus esperava de Pedro é o seguinte: eu estou arrependido. E Pedro foi aprovado. Aleluia! E quando Jesus falou 3 vezes perguntando, é porque Jesus sabia da inconstância de Pedro. Deus sabia da fragilidade das escolhas do homem. Porque é isso que acontece. Em vários momentos da nossa vida, a gente está negando Jesus em vários pontos. A gente troca Jesus por várias coisas. Mas quando chegou a maior prova da vida dele, diz que ele se arrependeu. E aquele arrependimento gerou dor naquele homem. Aquele homem foi transformado. Foi um servo fiel. Ele ministrava onde estava. Ele conseguia vidas. Ele falava de Jesus. Ele foi aprovado. Como pode ter sido aprovado? Em Lucas 15, 7, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Se você der uma olhada na Bíblia, com uma perspectiva diferente do que você tem visto, uma perspectiva da dor, porque o arrependimento causa dor na tua alma. Você vai ver que em todos os momentos, Deus nunca se ausentou. Mas a dor é necessária, porque quando a dor chega, verdadeiramente, você se aproxima de Deus. E sabe o que é melhor de tudo? É que você vai perceber que na vida de Pedro, a dor do arrependimento mudou. A natureza daquela dor mudou. Pedro cresceu na graça, no conhecimento, se tornou líder, homem de fé obediente, equilibrado e verdadeiro discípulo. Então você entende tudo que eu estou te falando. O quarto é necessário. O arrependimento é necessário. E outra coisa, quando você vai para o quarto, escuta, igreja, Deus ministra na tua vida, mas você palestra consigo, com você mesmo. Salmo 42, 5 fala o seguinte: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Existia um conflito interior. Eu te pergunto, quando você vai para o quarto, você já perguntou para a tua alma por que ela está gemendo? Eu quero te perguntar, você já perguntou para a sua alma por que minha alma está gemendo? Por que eu estou sofrendo, Senhor? Muitos de nós temos dificuldade de chegar no quarto em secreto e nos despir do nosso eu, porque pode chegar algo que você não queira reconhecer. Mas ali é o momento que está você e seu Deus, você e o seu Pai. E se você não reconhecer por que a tua alma está gemendo, por que o teu caminho anda assim, por que está acontecendo tudo isso, quando você não reconhece a tua necessidade de Deus, Deus nunca vai falar no quarto a sós com você. Por que te abates, ó minha alma? Ele está falando para si mesmo. Por que te abates, ó minha alma? E ao mesmo tempo, trouxe a lembrança, espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, Deus meu. Quando você sabe como está a sua alma,
porque está gemendo, você reconhece a sua necessidade por Deus. Uma vez eu li um relato de um homem, um escritor. Eu vi, mas eu não lembrei o nome. Mas ele falava o seguinte, que quanto mais ele se aproximava de Deus, mais ele se afastava. Quanto mais ele se dedicava, quanto mais ele orava, mais ele se afastava, mais ele via o quanto ele estava aquém, mais ele via o quanto ele precisava se aproximar, porque diante da santidade de Deus, ele reconhecia o estado de pecado que ele tinha. Todos nós estamos num processo de santificação. Outro dia eu estava falando com uma irmã, amanhã você não vai pecar a mesma coisa que hoje. Depois de amanhã, e amanhã, não vai ser mais o que aconteceu ontem. Ou melhor, amanhã, no dia anterior. Porque o processo de santificação, cada dia vai saindo uma coisinha, vai saindo um espinho, vai saindo uma pedrazinha. Porque todos nós estamos nesse processo. E você vai perceber que é um caminho que quando você mergulha, você quer mais e mais, porque você vê o quanto você está distante de Deus. Você já se deu conta que a lagarta, para ela virar borboleta, não precisa de milagre, precisa? Precisa de um processo. Quando eu estava estudando, me veio esse exemplo que eu achei perfeito. A ostra, todo mundo conhece a ostra? É um organismo vivo. Diz, os estudiosos, né? A biologia diz que a ostra, no fundo do mar, quando entra um grãozinho de areia, ou algum objeto estranho, alguma coisa, ela começa a sentir muita dor. Muita dor. Ela começa a produzir enzimas. E diz que essa dor não tem quem tire. E ela vai convivendo com aquela dor. Aí chega um pescador e pega essa ostra. Só que essa ostra conviveu com essa dor 20 anos. E ele, quando abriu a ostra, viu uma pérola. E você sabe o que é pérola? É um produto da dor. Entenda o processo. Entenda o processo. A pérola não é formada em menos de 3 anos. Está doendo. Está incomodando. Entenda o processo, porque o processo de Deus existe algo chamado propósito divino. Hoje eu estou falando de intimidade. E Pedro passou por um processo para ser transformado. Deus quer relacionamentos restaurados nesse lugar. Não da forma como você acha, mas da forma como Ele quer. Igreja, quando eu falo igreja, eu falo no individual e em conjunto. Nós somos a igreja do Senhor. Amém? É muito fácil você perceber quando uma igreja tem intimidade com Deus. É muito fácil você perceber que uma igreja tem intimidade com Deus quando você vê como ela se comporta diante da dor. Porque uma igreja com intimidade é uma igreja que é curada. Mas como assim? Como eu sempre falo, o choro pode durar uma noite. E como eu falei com a minha irmã, eu não aceito que passe de uma noite na minha vida. Eu não aceito. Se Deus fala que a alegria vem pela manhã, é porque eu não entendi o processo de Deus. O choro na tua vida não pode passar de uma noite, igreja.
Recebe, porque Deus está falando neste lugar. O teu choro não pode passar de uma noite. Não queira questionar o que você está vivendo. Quando Deus fala que o choro não pode passar de uma noite, quer dizer que ele tem que ter limite. Deus dá limites para o teu sofrimento, porque Ele espera que você reaja diferente. Uma igreja curada, uma igreja com intimidade tem a alma curada. Não existe dor que dure a vida toda. Você já se perguntou por que Jesus, quando apareceu aos seus discípulos, ele ainda tinha as cicatrizes na mão? Você já se deu conta disso? Por que Jesus tinha cicatrizes na mão? Tem muita gente aqui que precisa hoje ser como Tomé. Tocar nessas cicatrizes para ver que ele é real. Quando Jesus apareceu aos seus discípulos com a cicatriz na mão, ele quis dizer o seguinte: eu fui homem como você. Eu sei o teu sofrimento. Eu sei a tua dor. Eu sofri. Eu chorei. Eu me desesperei. Pelo fato de de saber que Deus ia se afastar dele quando ele subiria naquela cruz e tomaria os nossos pecados. Mas a Bíblia fala o seguinte, que eram marcas não mais ensanguentadas, mas marcas cicatrizadas. Aleluia! Porque a morte que estava sobre ele não matou. A dor que estava sobre ele não matou. O processo que estava sobre ele não matou. Então você vai carregar a cicatriz? Vai, mas você vai ser curado. Deus quer curar nessa manhã, aleluia. Você vai carregar marcas na tua alma, vai, mas não mais ensanguentadas. O homem ferido está aqui para curar nessa manhã. Em Jó, todo mundo conhece a história de Jó, um homem íntegro, mas que Deus permitiu que Satanás o tocasse. Jó falou assim com o Senhor: o Senhor falou com Jó, acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Deus está falando o seguinte: você vai me condenar para se justificar? Até quando, Jó, você não vai entender os meus processos? Até quando, Jó, você não vai entender que eu estou por trás disso tudo? Até quando, Jó, você vai ficar me condenando? Deus está falando, se lance nos processos que Deus tem para a sua vida. Deus quer que você se lance e descanse. Porque quando você vê a história de Jó, você vai ver que Deus, ele dobrou, multiplicou tudo que Jó tinha. E Satanás foi derrotado, porque ele foi derrotado desde o princípio. E eu te pergunto, até quando? Até quando você vai tentar justificar? Até quando você vai tentar me condenar? Entenda a minha lição, entenda o meu processo que eu tenho na tua vida. Deus quer falar contigo, Deus está falando, entenda o que eu estou fazendo na tua vida. Pare de ficar questionando, reclamando, chorando. Entenda o que eu quero fazer. É isso que Deus está falando para a nossa igreja nessa manhã. Olha, igreja, eu tenho aprendido uma coisa. Eu tenho aprendido a lidar com as minhas batalhas de uma forma. Se o Senhor levanta uma luta na minha vida, é porque eu preciso me consertar. É porque algo em mim que vem à tona precisa ser ajustado. É como se Deus estivesse falando assim: Jó, se lance. Jó, descanse. Jó, aprenda.
Jó, você é meu aluno ou não é? Todos nós vamos passar por processos. Mas a sua decisão é se vai durar uma noite ou a vida inteira. Os processos fazem parte de um propósito divino. Amém? Uma igreja com intimidade não vive debaixo de comparações. Às vezes você olha assim, nossa, mas a grama dele está tão bonita, está tão verde. Eu te pergunto, você sabe qual foi o processo que o teu vizinho passou para a grama dele ficar verde? Ah, porque eu queria isso, porque eu queria aquilo. Quando você questiona o que Deus coloca na tua vida, como se você estivesse falando o seguinte: Senhor, você me desculpa, mas o que o Senhor está tendo para mim não está me agradando. Você me desculpa, mas não dá para confiar. Olha lá, olha a grama do meu vizinho, é muito melhor. Aí eu pergunto, será que o processo na grama do teu vizinho fosse na tua vida, você ia suportar? Por isso, igreja, levante os muros. Se você não consegue parar de olhar o teu vizinho, a grama dele está mais verde, mas a sua pode ficar mais. Porque esse é o processo que Deus tem para a tua vida. Se ela levou um dia para a grama ficar verde, você vai levar 5 anos, 1 mês, 2 anos, sei lá, não sei quanto. Entenda o processo que Deus tem com você. Igreja com intimidade não faz comparação. Amém? Amém. Segundo Coríntios 10, 12 fala o seguinte: porque não ousamos classificar-nos ou compararmos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Ainda tem outro detalhe. Além de se comparar, ou melhor, comparar o outro, de repente aquilo que você gostaria de ter na tua vida e você não tem, ainda tem a autoestima. Ai, porque eu sou assim. Porque eu sou assim, porque eu sou assado. Ai, eu sou tanta luta que eu passo. Meu Deus, Senhor, tudo acontece comigo. Tudo acontece, tudo dá errado. Eu quero que a igreja declare algo importante nessa manhã. Entenda que Deus não daria o filho para qualquer coisa. Se eu falar assim, Jesus me ama. Repete, igreja. Jesus. Todo mundo junto. Jesus. Mais alto. Mais alto. Mais alto. Em nome de Jesus, toda baixa autoestima caia por terra neste lugar. Você é precioso, você é especial. Jesus te ama em nome de Jesus. Em nome, não em teu nome, Senhor. Ele deu o filho dele por você. Jesus te ama do jeito que você é. O processo que ele tem com você é individual, é particular. Você é único. Deus tem um relacionamento único. Não é porque eu sou casada com meu marido, não é porque o Jarbas é casado com a Adriana, que Deus tem um particular igual para os dois. Eles são uma só carne, porém o processo de cada um é diferente. Por isso que a salvação é individual. Você não salva a tua casa inteira, porque as pessoas podem escolher o caminho que elas querem. Uma igreja com intimidade usa seus lábios para abençoar. O que sai da sua boca tem que gerar vida. O que sai da tua boca tem que transformar, não adoecer almas. Tem muita gente matando as pessoas com palavras duras, que chegam como flechas no coração, que carregam feridas para o resto da vida. Que saia da sua boca palavras que venham do céu.
Quando Jesus fala o seguinte: ame o seu próximo como a ti mesmo. Se você não reconhece qual é a sua identidade diante de Deus, você não é capaz de abençoar a vida de ninguém. Quem tem baixa autoestima não abençoa, porque não se ama, porque não reconhece quem é diante de Deus. Uma pessoa que deixa uma luta te matá-la, é porque não reconhece a identidade. Então não levanta a mão para abençoar. Quando você reconhece quem você é, que você pode todas as coisas daquele que te fortalece, que nada pode vir contra a tua vida, porque tem um Deus que vai estar com você até a consumação dos séculos, você pode abrir tua boca e você fala: que Deus esteja com você. Eu te abençoo em nome de Jesus. Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Seu coração tem que estar cheio, igreja, para você abençoar. Seu coração tem que estar cheio para você conseguir amar alguém. A gente está cheio de gente dentro das igrejas, que é o lugar que a gente deveria encontrar amor, machucando com palavras, ferindo com palavras. Ainda quer levantar a mão para o céu? A igreja passou a ser um lugar de repelir crente ao invés de atrair. Melhor repelir. A gente tem que atrair, gente. O que sai da sua boca tem que ser como mel. Tem que adoçar a vida do teu irmão. Teu irmão está triste, fala assim: olha, não fica assim. Jesus é contigo, tenha legalidade, legitimidade de falar que Deus é com ele. Porque não adianta você falar: Deus é contigo, se você não tem Deus na tua vida. Para mim, crente, se resume em vários versículos, mas eu gosto desse. Provérbios 16, 24 fala: as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca do perverso mora a violência. Outra, uma igreja com intimidade muda a natureza da dor para glorificar a Deus. Não existe batalha que não tenha um propósito. Deus mudou toda a natureza que Jesus passou naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter acesso à salvação. Isso não é bênção? Aquela dor foi em vão. Existe tesouro mais precioso da salvação poder estar disponível para você. 2 Coríntios 12, 10 fala assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Deus muda qualquer natureza de dor que você esteja passando, se você entender que é um processo, e entender que Ele está te ensinando. Uma igreja com intimidade é unida, porque uma igreja desunida é uma afronta ao Evangelho. Uma igreja unida, a minha batalha é a mesma da minha irmã, o meu choro é o mesmo dela, a guerra dela é a minha. E não vem dizer: você parece tanto com a irmã. Não, você tem que parecer com Jesus. Todos aqui têm que querer parecer com Jesus. Uma igreja unida luta junto, é como se fosse um batalhão. Tem um exército. O exército é quando está uma igreja unida lutando uma guerra. Todos nós passamos por guerras, igreja, cada uma no seu processo. Mas Deus gosta de uma igreja unida, porque quando a igreja é unida, não importa se do outro lado você tem 1 milhão de soldados e aqui só tem 300. Uma igreja unida não desfalece. Uma igreja unida vence, porque sabe quem é o general. Se o reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir.
Uma igreja com intimidade, flui rios de água viva. Por causa da intimidade com Deus, da nova aliança. Deus não quer que você vá em Ezequiel 47, que você chegue, molhou os tornozelos, molhou os joelhos, molhou os lombos. Não. A Bíblia não falou aqui dentro de você, vai fluir rios de água viva. Será que você consegue entender que você traz cura para a vida de alguém? Você não precisa mergulhar no rio, o rio é você. Você vai fluir rios de água viva. As pessoas sedentas vão querer chegar até você para beber desse rio. Porque você é uma com Ele, é um com Ele. E do rio de água viva vai fluir em você. E quem está ao teu redor vai ser saciado. E não vai querer sair mais de perto. Quem crê em mim, João 7, diz, do seu interior fluirão rios de água viva. Uma igreja com intimidade, ora. Uma igreja que ora e entende que seus joelhos podem te levar mais longe que os seus pés. O Senhor Deus é a minha, Abacuque 3,19. Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e faz andar altaneiramente, com confiança no alto, sabendo quem é. Irmãos, você pode correr de um lado para o outro, mas quando você entende que o teu joelho é o sobrenatural, entende que o teu joelho vai alcançar lugares que as tuas pernas, por mais que corram, nunca vão chegar. Você começa a entender o que é ter intimidade com Deus. Uma igreja com intimidade adora, sem emitir um som. Eu não preciso estar aqui no altar, ministrando louvor, pregando, para dizer que eu tenho intimidade. Eu não preciso falar que eu sou assim, que eu sou cheio. É no silêncio que Deus te vê. É quando você se ajoelha que Deus te vê. É no silêncio de uma palavra que Deus te vê. É no silêncio de um fechar dos olhos, no silêncio do teu sorriso, no silêncio do teu abraço, no silêncio do teu comportamento, no silêncio do teu relacionamento com o teu irmão que Deus te vê. Você não precisa falar, igreja. É no seu silêncio que Deus resplandece sobre a tua vida. O fato de ser usado não quer dizer que Deus está resplandecendo, igreja. Porque Deus usou até a mula para falar com Balaão. É no silêncio que você vai ser reconhecido por Deus. Os meus olhos são carnais. Eu posso achar uma coisa ou outra, mas é no silêncio que Deus te vê. Os céus proclamam a glória de Deus. Salmo 19. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa, o outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nem um som. Só Deus pode te sondar tuas entranhas e saber realmente quem você é. A intimidade, ela te dá uma vida em completude com Cristo. O quarto é necessário para você ter intimidade. Reconhecer quem você é necessário para você ter intimidade. Reconhecer quem Deus é na tua vida é necessário para você ter intimidade.
Quando a gente leu Mateus 6, que falava, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orares ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Sabe qual é a melhor recompensa? Quando Deus fala que recompensa, você sabe o que Deus quis dizer com recompensa? Isaías 59 fala o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o surdo seu ouvido para que não possa ouvir. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, os vossos pecados encobrem o rosto de vós para que vós não os ouça. Ou seja, quando você tem intimidade, a venda dos teus olhos, os tampões dos teus ouvidos caem porque você vê reciprocidade. Aleluia! Essa é a recompensa. Quando você vai para a intimidade, você vai ver que você tem resposta, que Deus fala no silêncio, que você não está sozinho, que não há deserto, que Deus não segura a tua mão. Aleluia! Essa é a recompensa que todo crente tem que ter. Todo crente tem que desejar. Você não está sozinho. Deus te espera no quarto, em silêncio, em particular, onde você vai se despir do seu eu, para que Ele possa se revelar a você. Quantas vezes eu fui para o quarto e eu pedi resposta a Deus. Pedi para Deus falar comigo, Senhor, fala comigo, fala comigo. Quantas vezes? Só que os tampões dos meus ouvidos e a venda dos meus olhos estavam ali. Porque até no sussurro, você sabe que Deus está com você. Precisa fazer estrondo, não precisa ser um terremoto. Quando você tem intimidade, você percebe Deus. Coisas que os teus olhos antes não iriam perceber. Hoje no caminho, eu estava no carro falando com o Senhor, Senhor, às vezes eu tenho a minha sequência, eu falei com meu marido assim, eu tenho minha sequência, mas eu me perco quando eu chego aqui, parece que meu olho voa, e eu falei assim, eu tenho que falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E aí o Senhor me abriu numa página aqui, na palavra do Senhor, eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor fale. E Ele falou assim, eu sou uma com você. E eu falei, Senhor, eu quero dizer o seguinte, igreja, Deus fala. Deus, Ele é com você quando você se dispõe a entregar tua alma, teu coração, teu gemido no altar. Deus, Ele é com você. Você pode achar que você está sozinho. Não. Vai para o quarto. Vai para o quarto que Ele vai se revelar. Quero convidar a igreja para estar no altar hoje. Eu acho que muitos de nós estávamos achando que Deus quer um relacionamento de um jeito, mas Deus quer de outro. Para Ele ser um com você, você tem que se anular. Você tem que deixar fluir do teu coração. Rios de água viva. O altar está aqui aberto, igreja. Eu convido você a vir para o altar. É você e Deus. É você e Deus. Não precisa, as diaconisas, os obreiros não precisam estar impondo as mãos. Eu quero que todos tenham oportunidade de recomeçar, de ter o toque do Senhor neste lugar, para que você possa sentir o que Deus quer na tua vida. Que você possa perceber que Deus quer que você vá no particular, que você vá para o quarto da intimidade, que você abra o teu coração
e você sinta a presença de Deus. Aleluia. Irmão, pode orar. Pode orar. Essa palavra é para todos nós desse lugar. Todos nós. A igreja toda em oração, posicionada. Porque uma igreja com intimidade é uma igreja que reconhece o seu lugar. Aleluia.